Olá, meu nome é Bruno Junco Sabiani e eu tô aqui pra mostrar o funcionamento do meu joguinho e passar um pouco pela lógica do joguinho em tempo apropriado pra mostrar como que eu fiz ele. Começando aqui, setando o simulador pro Assembly. A lógica do joguinho é eu tentar acertar a palavra correta e toda vez que eu errar, ele dá uma dica. Tá aqui, Pikachu. E daí, acertar. Daí eu acertei aqui. É só o usuário tentar acertar qual a palavra correta, ele dando uma dica sempre. Agora passando um pouco para a lógica do jogo. E como que eu fiz o código. Aqui eu seto todas as strings que vai se comunicar com o usuário e a palavra que o usuário vai tentar acertar, nesse caso Pikachu. Aqui eu seto um bloco de memória que vai servir para quando guardar o que o usuário está inputando. Eu reutilizo o que a gente fez em aula, essa lógica de printar a string do usuário, indo por letra e tudo mais. E então vamos seguir para as coisas novas que eu fiz, que é eu vou começar aqui pela letra da dica. Essa vai ser a lógica que eu fiz para lidar com printar cada vez. Qual letra o usuário tá, e para mostrar para ele para ser essa dica. Então é importante notar que eu uso o registrador DX, que eu preciso setar fora dessas duas funções. Então quando que eu começo aqui tem que setar fora, porque eu tenho que setar uma vez só como zero. E daí isso aqui ele vai servir para sempre incrementar esse i, porque daí quando que eu aponto esse i para a palavra correta, isso aqui vai guardar meio que em qual erro o usuário tá. Então se o usuário errou 3 vezes, tem que mostrar a terceira letra. Então como ele errou 3 vezes, eu chamei isso 3 vezes, e toda vez que isso acaba eu incremento 1. Então ele tá 3 nesse caso, daí ele vai incrementar 3 para o registrador vai dar 3 passos para a letra correta da palavra. Aqui vai ser a lógica que eu fiz para pegar o input do usuário. Então tem que apontar o SI para o buffer mais 2, definir o tamanho máximo da string. Isso aqui vai vai lidar com o input que parar o BIOS para ver qual é o input do usuário. Isso checa se ele apertou Enter e tudo mais, setando como que vai mostrar a letra do usuário para o kernel. Isso aqui é criando a string que o usuário está fazendo, tudo mais. Agora vamos para realmente como que o jogo funciona. Então eu falo, tenta acertar a palavra, eu chamo input para o usuário escrever coisa no buffer, ele aponta SI e DI para as palavras para depois eu comparar. Daí eu pulo para check mensagem. Essa função aqui, compare, ela vai comparar os bytes que estão em SI e DI e depois incrementa eles. Então nesse caso ela compara, se não é equal, então não são as mesmas palavras, ele pula aqui, em que ele vai avisar que ele errou, falar uma das letras e daí eu chamo aquele funcionamento de printar uma das letras da dica. Caso seja igual, esses 2 bytes, como isso incrementa, isso vai garantir que próxima vez que eu loopar aqui de volta para ele vai ir de letra por letra, né? Porque toda vez que você incrementa um registrador, ele dá X passos na memória. E daí aqui funciona para checar se a palavra se acabou de comparar. Então se ele já comparou todas as letras e daí acabou as duas, e daí caso acabe, ele pulou pro done correct, que vai só avisar que o usuário ganhou. E daí, só anotar uma coisa, tem que ser -1, porque caso seja compare byte, parênteses, SI, fecha, vírgula 0, eu posso escrever, por exemplo, Pikachu, kkkk, que ele vai considerar como correto, mesmo que não é, porque tecnicamente acabou a letra Pikachu, mas como que ele compara o byte anterior, ele vai garantir que quando que os dois derem 0, quando as duas palavras acabem,
ele compara, ele vê que tá certo, e depois ele pula pra próxima, e daí garante que tá funcionando corretamente a lógica do meu joguinho. Daí aqui eu seto todos os registradores, stack pointers, para receber os meus dados. E daí eu seto o move de x0 para garantir que a lógica da letra da dica funciona. E daí eu chamo toda a lógica que vai lidar com toda a função que vai lidar com o meu joguinho. Foi mais ou menos isso que eu fiz, obrigado.